Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Of the goodness of God, you may live this key. Of goodness of God. Deus é a bondade suprema. Deus é a nossa vida. É a chave para termos uma felicidade plena. A bondade de Deus irradia por toda a sua criação. You are here, my God, moving. You are what make miracle. I worship. You are here. Worship in this place. Worship you, my God. Promise keeper, my God. You are here, railing. Time are around, my God, that's it who you are, that's it who you are, why making, promise keeping, my God, that's it who you are, ever when, you never stop, working, my God, that's it who you are, miracle working, my God, that's it who you are, why making. Meus irmãos de fé, esse é o guardião da promessa. Deus, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. Esse é Deus em nossas vidas, o nosso Criador, misericordioso e amoroso. Em meio à escuridão do mundo, Deus é a nossa luz, sempre em movimento, com a luz e a leveza do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É uma promessa de Deus que Ele sempre vai estar conosco diante dos desertos da vida, diante dos conflitos, das recordações e da dor. Que possamos entrar sempre em oração, em sintonia com Deus Pai. Os desertos não duram para sempre. O silêncio para ouvir a Deus. Ele sempre dá a solução. Desertos não duram para sempre. Deus sempre dá a solução para aqueles que oram e sabem esperar. A paciência e a perseverança em Deus. Usemos o silêncio para ouvirmos a solução de Deus para todas as situações de nossas vidas. Porque desertos não duram para sempre. Deus sonda e conhece cada coração. Nos momentos de maior tribulação, entre em oração para ouvir a Deus. Daniel, na cova dos leões, um grande exemplo. Daniel confiou em Deus nos momentos mais difíceis da vida dele. E assim Deus está conosco. Nos extremos, confiemos em Deus no meio da tempestade da vida. Deus está conosco. Nós estamos com Deus, o Deus da história, gente. O Deus de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que protegeu Noé, que confiou em sua palavra santa. O Deus de Davi diante de Golias. O Deus da história. Deus vai marcar a vida de vocês. Deus vai marcar a história de todos nós. Clamemos por Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Deus marca histórias e vai marcar a história de todos nós. Onde o Espírito Santo de Deus passa, tudo se faz novo. Então orem comigo, comunidade. Que as bênçãos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo esteja conosco e com todas as famílias que estiverem em conexão em nosso coração. Que Jesus Cristo esteja na frente, na retaguarda, na direita e na esquerda. Que o sangue de Jesus cubra a vida de todos nós. A família, a comunidade, o Brasil e o mundo, de norte a sul, de leste a oeste, que seja confirmado que até aqui o Senhor nos ajudou.
pois só Ele é o justo juiz, que nos consola, que nos cura e mostra a direção da salvação para a vida eterna. Amém. Fé na oração. Esse é o tema de hoje. Então já abram a Bíblia de vocês, meus irmãos de fé, pois vamos refletir juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Prólogo. Em meu primeiro livro, ó Teófilo, falei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado suas instruções aos apóstolos que havia escolhido sob a ação do Espírito Santo. A eles também, após sua paixão, Jesus apresentou-se vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia, estando à mesa com eles, mandou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem que se cumprisse a promessa do Pai. Aquela, disse ele, que ouvistes de minha boca, porque João batizou com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados dentro de poucos dias. A Igreja em Jerusalém, a ascensão de Jesus. Estando, pois, reunidos, perguntavam-lhe: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza em Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai marcou com sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois dessas palavras, foi elevando-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. E enquanto ele partia, ficaram olhando para o céu. Nisto, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi tirado de vosso meio para o céu, voltará assim como vistes ir para o céu. Então, voltaram para Jerusalém, partindo do assim chamado Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Depois de entrarem na cidade, subiram para a sala de cima, onde ficavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A eleição de Matias. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Estavam lá reunidas umas 120 pessoas e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo havia predito na Escritura, pela boca de Davi, a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Era um dos nossos e recebeu sua parte em nosso ministério. Este homem comprou um terreno com o salário de seu crime. Depois caiu de cabeça para baixo, rebentou ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Disso ficaram sabendo todos os habitantes de Jerusalém, e por isso o tal terreno ganhou na língua deles o nome de Acéldama, que significa campo de sangue. Ora, está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta sua casa, e não haja quem nela habite, e também que um outro assuma seu cargo. É preciso, pois, que, dentre esses homens que nos vêm acompanhando por todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que nos foi tirado,
um deles se torne junto conosco testemunha de sua ressurreição. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Então fizeram esta oração: Ó Senhor, conheceis o coração de todos, mostrai-nos qual destes 2 escolhestes, para que assuma, neste serviço de apostolado, o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que é seu. Tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, que foi associado aos 11 apóstolos. Estamos reavivando Atos dos Apóstolos, as descobertas da fé. Vários cenários para o Evangelho ser pregado. Um livro tremendo, o Envio. Neste livro, São Lucas continua e termina a narração que começou em seu Evangelho, a partir da ascensão de Jesus, ponto final do 3º Evangelho. Descreve como os primeiros fiéis expiraram e receberam o Espírito Santo, que deu origem à Igreja Apostólica, encarregada de continuar a obra evangelizadora de Jesus em todas as comunidades. Os Atos dos Apóstolos são o único documento escrito desta fase capital da história da Igreja. Seu interesse está em nos mostrar a vida da Igreja em suas primeiras manifestações, como aquela comunidade tomou consciência de si, organizou-se e posicionou-se diante dos judeus, dos helenistas e dos pagãos. Que tipo de evangelização ofereceu a judeus e gregos? E como o Senhor Jesus cumpriu as promessas feitas aos discípulos, sobretudo aquela de enviar o Espírito para ensinar-lhes tudo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. A missão do Paráclito. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não a podeis suportar agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade completa, pois não falará de si mesmo, mas falará tudo o que ele ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse, ele recebe do que é meu e vos anunciará. Então, meus irmãos de fé, o cristão que hoje lê este livro sente-se impelido a amar sua igreja, pela qual tanto fizeram aqueles homens de Deus. É exortado a assumir sua vocação missionária dentro dessa igreja missionária. E confiante na ação do Espírito e na força do Evangelho, ele se também torna uma testemunha da ressurreição. Fé na oração. Fé nas orientações de Deus, na direção, para cumprir bem a missão. É a direção do Espírito Santo aos apóstolos, as descobertas da fé, o batismo no Espírito Santo. Atos é o livro das obras do Espírito Santo nas comunidades. O Espírito Santo deu confiança aos apóstolos para seguirem em frente, para perseverarem unidos em oração, para viver em comunidade de mãos dadas. Eles tinham fé uns nos outros, fé na oração. Neste capítulo 1, mostra o substituto de Judas, Matias, pois Judas se matou, traiu Jesus várias vezes. Quem conhece a Deus, preserva o corpo e a alma. Judas foi substituído para ter 12 discípulos novamente. Exemplo dos apóstolos, a fé e a oração no Cristo ressurreto.
Apliquemos essa fé no dia de hoje, a fé e a oração, pois o trabalho missionário deve ser feito perto, não longe. Para podermos chegar até os confins da terra, tudo começa dentro da nossa casa, do nosso lar. É de dentro para fora. A família é uma comunidade, indo de encontro a outras comunidades na vizinhança, no bairro e em outros locais. Tudo começa na família, que é o projeto de Deus maior. Primeiro na comunidade, para depois expandir para as outras. Salvar os que estão perto, sendo Jesus para os próximos, a todos que estiverem ao seu redor, para todos poderem ir para a igreja. Família unida, Deus proverá. Comunidade unida, Deus proverá. Não aceitemos, meus irmãos de fé, o normal do mal. Não aceitemos doenças, que possamos procurar sempre o melhor. Deus quer vida em abundância nos seus filhos tão amados. Saúde total depende de decisões boas. Fazer o que tem que ser feito para ter saúde física, mental e espiritual. Nós somos ungidos de Deus, batizados no óleo do batismo, a consagração de Deus em nossas vidas, que possamos ser agradecidos pelas palavras diárias de Deus Pai através da Bíblia Sagrada, o nosso manual da vida, pois tudo é aprendizado. Que tenhamos cuidado com as toxicidades e preocupações que sobrecarregam a mente, fazendo com que a gente não se concentre para cumprirmos a missão em plenitude e paz. E é claro que ter paz não é ausência de problemas, pelo contrário, mas é preciso saber administrar. Como relata na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar nossos corações em Cristo Jesus. Então, a paz não significa ausência de desafios, mas confiança em Deus, como refúgio seguro para recuperar as forças diante das tempestades. Nada de pensamentos de derrota, de murmuração, intoxicam a alma em demasia. Portanto, vamos orar, chamar o Espírito Santo de Deus para nos conduzir e cumprirmos uma boa missão no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, entrego a Ti todos os medos, preocupações e inseguranças. Tu és meu Deus e Pai. Organiza os meus pensamentos e me faz Te ver em tudo, Pai, pois só Tu és o meu Deus e Pai. Vem, Espírito Santo, renova-me, me faz um ser novo, vivificado na palavra santa de Deus Pai. Amém. Comunidade unida fica forte na fé, caminha junto. Só assim Deus proverá, no amor e na unidade. Juntos somos mais fortes. Todos são muito amados e importantes. Precisamos aceitar o Espírito Santo para entoarmos em uma só voz que Jesus é o Senhor, para termos o conhecimento da fé pelo toque do Espírito Santo. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa reflexão,
clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra santa de Deus Pai, o nosso pão da vida que nos nutre por inteiro, fazendo-nos mais fortes e vivificados nesse amor supremo de Deus. E compartilhar também é um sinal de fortalecer esta evangelização digital da comunidade Filhos do Sol. Então podem enviar também orações, intercessões, testemunhos, comentários. É uma graça de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Maanaim, lugar de paz. Amém.